tema da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos é uma das questões mais polêmicas em tramitação na Câmara dos Deputados. Essa é uma das bandeiras do PSC, que inclui, entre outras prioridades, a aprovação do piso nacional dos agentes de saúde e a fixação de um prazo para que União, Estados e o Distrito Federal se organizem para contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. Quem está aqui é o deputado André Moura, do PSC sergipano, líder do partido aqui na Câmara. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Bom, eu citei aí 3 questões que me parecem cobrir boa parte do espectro, né, de prioridades do PSC. Essa questão dos agentes de saúde que eu citei é uma questão que parece que sensibilizou boa parte dos deputados da Câmara, mas o governo fez um jogo duro aí, não, vamos conter as despesas, as coisas não estão bem. Mas é uma causa, digamos assim, que se não for aprovado agora, vai ser em algum momento desse, me parece, né, deputado? Estou certo ou errado? Não, está certo. A questão do piso dos agentes de saúde e de endemias, ele realmente tem hoje o apoio da grande maioria dos parlamentares da Casa. Nós, enquanto interlocutores da categoria junto ao governo, nós tratamos desse assunto com o governo nos últimos dias e eu diria que nós estamos bem próximos de um entendimento. O governo ele já repassa um incentivo para os municípios brasileiros que, com esse incentivo, o que os agentes querem é que ele torne-se apenas oficialmente o piso salarial da categoria. Para evitar que o prefeito pague menos, às vezes. Para evitar que o prefeito pague menos, porque o prefeito hoje recebe de incentivo R$ 950, paga um salário mínimo, desse salário mínimo ainda desconta os encargos sociais. Então a categoria o que quer é que esse incentivo ele seja transformado no piso. Quer dizer, não há aumento de despesa para o governo federal. E para os municípios, do mesmo jeito que eles vão ter que assumir a despesa dos encargos, mas em contrapartida ele vai receber o incentivo pelos agentes de endemias, coisa que ele não recebe hoje, caso o projeto seja aprovado. Então é uma luta nobre. Hoje são quase 400 mil agentes de saúde e endemias em todo o Brasil. O parlamento, ele realmente está todo ele unido em torno da aprovação desse piso. Os líderes da casa, na sua grande maioria, também apoia, tanto é que nós obstruímos a votação da casa durante uma semana por conta da pauta do piso, e o próprio presidente Henrique Eduardo Alves tem tido uma posição muito firme de pautar o piso, e eu tenho certeza que muito em breve nós estaremos votando e fazendo justiça com a categoria tão importante que previne doenças e faz com que milhões de brasileiros não cheguem nos postos de saúde e nos hospitais. Agora, essa questão da redução da maioridade, que é outro item, digamos assim, é um tema polêmico. Uma parte da população brasileira, tenho certeza, que apoia a tese, mas outra parte também significativa, tenho certeza, diz não. Não é aí, não é por aí que a gente vai resolver as questões. E esse tema está aqui na Câmara. Desde a década de 70. Pois é. E é bom lembrar sempre que alguns países adotaram a redução da maioridade, né? A gente sabe de estados americanos que essa questão, cada estado lá resolve por si mesmo qual é a idade. E um dado importante, apenas 3 países hoje, dos países que têm mais de 10 milhões de habitantes, a redução da maioridade, a idade penal ainda é de 18 anos. O Brasil, a Colômbia e o Peru. Todos os demais países do mundo, a idade penal, ela gira entre 6 anos de idade e 16 anos. Agora, esses 3 países têm alguma coisa em comum, né? Umas certas zonas de muita pobreza, zonas de violência, questão de violência, quer dizer, talvez seja isso que leve muitas pessoas a considerar, se posicionarem contra, né? Quer dizer, eles acham que essa questão não resolve o problema da violência, é uma violência mais endêmica. E qual é a posição do partido em relação a isso? Em que pé que está essa situação, essa questão final? Existem aqueles que hoje são minoria, pelas próprias pesquisas de opinião pública a nível nacional, hoje algo em torno de 90% da população é favorável à redução da maioridade penal. Agora, existem aqueles que são contrários e continua ainda com a tese de que o menor de 18 anos não tem o discernimento necessário ainda para compreender a extensão de um ato por ele praticado. Outros ainda defendem a tese de que nós temos que melhorar a qualidade dos serviços públicos, principalmente de educação, para que nós possamos pensar em reduzir a maioridade penal. E aí eu pergunto, nós vamos ficar por mais quantos anos, por mais que cada um de nós, parlamentares, cada um no seu espaço, trabalhe para melhorar a qualidade dos serviços públicos do nosso país, vamos esperar por mais quantos anos para que nós possamos chegar na educação de excelência no nosso país, para depois disso pensar na redução da maioridade penal. E até lá,
durante mais 10, 20, 30, 40 anos, porque as primeiras proposições semelhantes à nossa tramitaram na casa na década de 70, e de lá para cá já se passaram quase 45 anos, e vamos esperar por mais quantos anos? E até lá, quantas vidas humanas serão tiradas? Essa questão vai... O senhor acha que é possível essa questão ir para uma consulta popular, uma consulta Veja, do eleitor? nós apresentamos a PEC 57, que é o projeto que é a proposta de emenda constitucional que altera, não é, a maioridade penal, e apresentamos o PDC 494, que propõe o plebiscito. O PDC, tanto um como o outro, já está na CCJ. A nossa PEC tem como relator o deputado Luiz Couto e o PDC o deputado Efraim Filho. Inclusive, o deputado Efraim Filho já está com o relatório pronto, já solicitou pauta, e o relatório do deputado Efraim Filho é favorável à consulta popular. Eu entendo que nós, parlamentares, temos a obrigação, não é, de cumprir o nosso papel de legislar matérias polêmicas, inclusive a redução da maioridade penal. Mas quando apresentamos, não é, a proposta do plebiscito, é que se esta casa, por mais alguns anos, não tiver a coragem de legislar por uma matéria tão importante que a sociedade clama, que nós então possamos fazer o plebiscito dentro das regras que existem no nosso país, com o contraditório também participando, o contrário e o favorável, e deixe que a população brasileira resolva. O que nós não podemos é continuar omissos a um tema tão importante e que a sociedade lá fora está clamando e cobrando, porque o índice de violência cometido por esses menores no Brasil é cada vez maior. Você tem uma ideia? Segundo dados do Ministério da Justiça, no ano passado, 2,57% dos crimes hediondos cometidos no nosso país foram praticados por os menores. Quando a gente fala em percentual, 2,57% parece um número muito pequeno, mas em números de homicídios são mais de 5 mil no país. Eu queria te perguntar uma coisa. O governador de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, apresentou, parece que uma proposta no sentido de que o menor fique mais tempo antes de ser liberado. É uma proposta que é um pouco intermediária, me parece, em relação à situação atual e à proposta de redução. E ele também foi meio bombardeado, parece que levou, né, muita crítica, né? O que você acha da proposta dele? Veja, eu entendo que hoje a ressocialização no nosso país, e está demonstrado isso estatisticamente também, nos estados brasileiros ela não funciona. Os menores continuam cada vez mais reincidentes. E nós não podemos mais admitir que um menor, um adolescente, cometa qualquer tipo de crime, possa ser 1, 2, 3, 5, 10 homicídios enquanto menor. E quando ele chega à idade adulta, a partir dos 18 anos, se ele voltar a cometer algum crime, ele seja considerado réu primário, porque todos os crimes cometidos por ele, enquanto adolescente, são esquecidos e ele tem a ficha limpa. Então, a reincidência no Brasil daqueles que cumpriram pena socioeducativa é muito grande. É a prova que no nosso país não funciona o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E que esses menores, quando chegam à idade adulta, eles têm a consciência plena que a pena para ele prevista não é a prevista do ECA, e eles aí pensam 2 vezes antes de cometer crimes contra o cidadão e até mesmo contra o patrimônio público. Então, a redução da maioridade penal é para dar limite a esses menores, é para poder eles terem a consciência que a legislação está mais rígida, porque hoje eles têm a consciência plena que a legislação, que é o ECA hoje, os protege, e por isso eles cometem cada vez mais crimes. A gente está na reta final, mas eu não posso deixar de colocar aqui para nós a questão dos defensores públicos. Acho que a maior parte da população desconhece um pouco qual é o papel do defensor público. Eu queria, então, usando sua capacidade de síntese, que o senhor falasse rapidinho, porque a gente já está na reta final. Bom, o defensor público ele tem a função constitucional de ser o advogado do cidadão que não tem a condição financeira de contratar um advogado para poder propor a sua defesa. E nós entendemos, e quando apresentamos a PEC 247, que propõe que no prazo máximo de 8 anos, nós temos defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais do nosso país, é exatamente para corrigir um erro que existe hoje no judiciário brasileiro. O próprio símbolo da justiça é uma balança que tem que estar em perfeita harmonia, né? E você tem hoje, em todas as comarcas do nosso país, os juízes, que são aqueles que julgam. Os membros do Ministério Público são os promotores, que são aqueles que acusam. Mas nós não temos os defensores públicos para atender as camadas mais humildes da nossa população para poder produzir a sua defesa. Então, você tem quem acusa
você tem quem julga, mas não tem quem defenda os mais carentes, os mais pobres. Então me esclareça uma coisa, quer dizer, numa cidade do interior, digamos, tem lá, uma comarca, tem um juiz, e quer dizer que uma pessoa sem posses, o juiz não pode estabelecer, assim, escolher um advogado para aquela pessoa? Ele pode. Pode. É uma E o prerrogativa Estado dele. paga por esse advogado. O Estado paga E a por despesa que o Estado tem... Isso é hoje, assim, hoje. é. E a despesa que o Estado tem com esses advogados dativos, eles são... Eles custam muito mais do que o concurso público para que nós tenhamos defensores públicos em todas as comarcas no prazo máximo de 8 anos. E um detalhe importante que nós não podemos esquecer. Hoje, segundo dados da própria ANADEP e ANADEF, hoje, algo em torno de 38% daqueles que estão presos no sistema penitenciário do nosso país hoje, seja das penitenciárias públicas, estaduais ou federais, se tivesse um defensor público para defendê-los, muito provavelmente eles não estariam cumprindo pena. Hoje eles estão lá porque não tem sequer um defensor público para poder defendê-los. E isso gera mais uma despesa para os cofres públicos, porque um preso hoje no sistema público federal custa, em média, ao cofre da União 7 salários mínimos e das penitenciárias públicas estaduais, em média, 5 salários mínimos. E 38% desses presos poderiam estar fora das cadeias e não estão hoje porque não tem defensores públicos para defendê-los. Para terminar, e qual é a reação, digamos, a reação aqui na Câmara? Eu imagino que que essa PEC tenha muita... tem uma repercussão positiva. Agora, o governo, você falou, o executivo, assim, mas aí tem que fazer concurso, tem que ter investimento em instalações, né? É mais despesa, né? Verdade. São raciocínios diferentes. Mas né? é porque o governo não bota na ponta do lápis a economia que se tem quando você pode tirar até 38% dos presos das penitenciárias do nosso país. O governo bota na ponta do lápis, por exemplo, quando os agentes de saúde, com o trabalho de prevenção que eles fazem, faz com que milhões de brasileiros não cheguem nos postos de saúde, nos hospitais públicos, trazendo uma economia enorme para o governo. Então, esse tipo de conta que o governo precisa aprender a fazer, porque, com certeza, na ponta do lápis, a economia é muito maior e você está cumprindo o que está previsto na Constituição, que é ter defensor público em todas as comarcas. Nós estamos apenas fazendo com que se cumpra aquilo que está previsto na nossa Carta Magna. Muito bem. Muito bom recebê-lo aqui, deputado André Moura. Agora, em 2014, que é um ano meio atípico, hein? Pouca coisa vai ser votada aqui, você não acha? Provavelmente, eu espero que não. Mas reiniciaremos nossos trabalhos em março. No segundo semestre estaremos em plena campanha eleitoral, mas espero que seja um primeiro semestre. Copa do Mundo, Carnaval tarde. Carnaval, Copa eleições, do Mundo, eleições. Mas esperamos que seja um primeiro semestre produtivo para a sociedade brasileira. Muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. E obrigado a você que ficou com a gente. Até mais.